Aqui no Meteoro a gente considera que um jornalismo honesto tem mais chance de informar direito que um jornalismo imparcial. E a gente pensa assim porque a gente entende que a imparcialidade, em geral, não existe. Pois tem quem tente ser imparcial e falhe. E tem quem finja ser imparcial e consiga. A mídia hegemônica, ela também é militante. A família Saad, por exemplo, é dona da Band e de um monte de fazenda. Então ela bota a Band para enaltecer o agro. O agro gerou tanto emprego quanto em 2023. E aí a gente está falando de quem trabalha direto nas lavouras, nas fazendas e também longe do campo. Já a família Macedo é dona da Record e de um monte de templo. Então eles botam a Record para enaltecer a Igreja Universal. Foi inaugurado hoje em Soweto, emblemático distrito de Johannesburgo, na África do Sul, um centro de ajuda humanitária para dar assistência a centenas de famílias que vivem na miséria. É o primeiro templo da Igreja Universal erguido dentro de um lixão. Já a Globo não é muito diferente e ao longo da história ela conseguiu fazer valer o seu viés sem ser muito questionada. Porque houve um homem na história do Brasil que conseguiu não arregar para a Rede Globo e tem em Roberto Marinho um inimigo mortal. Este homem é Leonel Brizola e o TV Cringe de hoje é sobre ele. O futuro vai demonstrar que o sistema de imprensa e de comunicações no Brasil entrou nessa cumplicidade de um modelo econômico que está aí levando o nosso país para o atoleiro, humilhando o nosso povo, o nosso país, destruindo o padrão de vida, contribuindo para enriquecer uma minoria que maneja tudo isso em causa própria. Democratizar o sistema, não só revendo essas concessões, como também reestruturando esses grandes cogumelos de comunicações que estão aí, que estes sim, eu acho que estão criando uma deformação até de natureza cultural na vida brasileira. Boa olhada nessa foto. O bonitão boiando nesse mar azul de Angra dos Reis é Fernando Collor de Mello, ele mesmo. Mas o mais interessante nessa foto não é o fotografado, e sim o fotógrafo, pois quem fez essa imagem foi ninguém menos que Roberto Marinho. Essa foto, feita num sábado que os dois passaram juntos, é só uma demonstração de intimidade. Mas existem outros vínculos entre eles, tipo a afiliada local da Globo na mão da família do Collor. Isso para não falar de toda a ajudinha que o Collor ganhou da Globo naquela eleição de 1989, sabe? Especialmente no debate. Eu fui, eu tava. E eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo, e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. E a cobertura da eleição também teve lá os seus momentos controversos. Outra armação aconteceu um dia antes da votação. Um grupo de chilenos que havia sequestrado o empresário Abílio Diniz foi obrigado pela polícia a utilizar uma camiseta com o símbolo do PT. A relação da Globo e o PT nunca foi lá dessas coisas. Até hoje, o Lula está convencido de que a cobertura da Rede Globo sobre a Lava Jato foi o que levou ele a ser preso e retirado das eleições de 2018. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. No dia da acusação, o Jornal Nacional deu 12 minutos e 30 segundos da denúncia do Ministério Público. E o Bom Dia Brasil deu no dia seguinte 8 minutos e 30 segundos da denúncia do Ministério Público. Na hora que o juiz recusa a aceitar a denúncia, a Rede Globo de televisão deu apenas 52 segundos no Jornal Nacional e deu apenas 30 segundos no Bom Dia Brasil.
numa demonstração de que a tendência de acusação ao PT era mais do que verdadeira e combinava com as acusações que a gente tinha feito. Para acusar, 1 hora. Para dizer que não é verdade a acusação, meio minuto. Mas o Lula nem de longe foi o presidente brasileiro que mais se desentendeu com a maior emissora do Brasil. O Bolsonaro sempre foi muito mais longe na hora de falar da Globo. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. Essa esbravejada aí veio quando a Globo noticiou o caso do porteiro, que teria aberto o portão para os assassinos da Marielle visitarem o seu Jair. Como você sabe, o porteiro mudou o depoimento, mas a rusga com a Globo ficou. O Bolsonaro chegou a ameaçar castar a concessão da Globo. E a Globo A Globo está em encontro comigo ano que vem, né? Encontro com a verdade, não vou perseguir ninguém. Mas tem que estar com as certidões negativas em dia, um montão de coisa. Tem que ter transparência. Quem já foi soldado no quartel é igual a parada matinal. Tem que estar arrumadinho. E o Bolsonaro incentivou os seus bolsonaristas, também conhecidos como Minions, a desconfiarem da Rede Globo de todo jeito. E ele fez isso o tempo inteiro, mas não cassou a concessão da emissora, não. A verdade é que ninguém levou ele a sério quando ele cogitou essa hipótese. O Bolsonaro, mesmo putaço, indignado, esbravejando, nunca foi o maior adversário que a Rede Globo fez na política, não. Né? Oxe, bem longe disso. Esse título tem que ser do Leonel Brizola. Primeiro, eu vou amanhã ao presidente da República pedir uma providência do governo federal contra o mal que a Globo fez ao Rio de Janeiro. Vou questionar, porque ninguém tem o direito de usar os canais de televisão. Dessa forma, o canal de televisão e de rádio não é como um jornal, que o sujeito vende e compra quem quiser. O canal de televisão pertence a todos, pertence à nação. O concessionário de um canal de televisão é como um concessionário de uma linha de ônibus. Ele não pode transportar uns contra os outros. A Rede Globo mentiu. Ela espargiu pelo mundo uma mentira. A rivalidade entre Brizola e Roberto Marinho começa e termina em samba e se confunde com a história do Carnaval e do Rio de Janeiro. E essa é a história que você vai conhecer em detalhes hoje. Hoje, na Mostra Meteoro de Arte Digital, o trabalho de Helena Kononenko. A Helena é uma artista da Armênia e tem um estilo gráfico muito interessante. Olha só que legal. Adorei. Especialmente a cara dessa cobra aqui, ó. Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura, ajudou a implantar a ditadura, manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que esse jornal tornou-se o centro de um império de comunicação, as organizações Globo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente como é Leonel Brizola. O Brizola virou governador do Rio de Janeiro em 1983. Entre as muitas coisas que ele estava propondo, tinha uma que era bem esquisita. Escuta só. Ele queria construir um lugar para as escolas de samba desfilarem todo ano no carnaval. Era uma ideia nova e ainda sem nome. Pensaram em chamar de Avenida dos Desfiles e também de Passarela do Samba. Acabaram batendo o martelo em
Passarela Darcy Ribeiro, que era uma homenagem ao famoso antropólogo. E aí foi o Darcy Ribeiro, diante da homenagem, que deu o nome para aquela coisa que não era nem avenida e nem passarela. Era uma coisa completamente nova, um sambódromo. Pois é, ele juntou samba com o sufixo grego dromos, que significa lugar onde há movimento. A obra da construção do sambódromo foi muito rápida, durou só 110 dias de construção. Mas para a equipe do Brizola deve ter parecido assim 1 milhão de anos, porque foi 110 dias em que o Brizola foi duramente criticado. Uma obra criada pelo gênio de Oscar Niemeyer, feita só com recursos do Estado do Rio, sem 1 centavo do governo federal, que sofreu uma sórdida campanha de descrédito orquestrada pelo Globo e a Rede Globo. Uma obra construída em tempo recorde de 4 meses, movida pela fé do povo, dos engenheiros e operários nela envolvidos. Iniciada em 15 de outubro de 83, no dia 2 de março de 84, era inaugurada sob o signo das diretas já. Com Darcy, Brizola movimentou essa cidade. O sambódromo, que hoje todo mundo chama de Marquês de Sapucaí, uma referência ao endereço, foi usado pela primeira vez em 1984. A cobertura do carnaval com transmissão ao vivo ficou por conta da Manchete, que nem existe mais. A história dos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro pode ser analisada em 2 aspectos, antes e depois da passarela do samba. A Rede Manchete foi ousada, aceitou o compromisso de transmitir o primeiro desfile no concreto da Sapucaí. Mais do que um compromisso, um desafio. E fomos lá. Isso foi em 1984. O sambódromo foi construído pelo governo do estado do Rio de Janeiro, mas depois o controle foi passado para a prefeitura. Aí, em 1987, o Brizola terminou o governo dele. E com o Brizola longe, a Globo foi aprendendo a gostar do sambódromo. Aí, uma hora, a Globo ocupou o lugar que era da Manchete e ganhou o direito de fazer a transmissão dos desfiles ao vivo. E assim, tava indo tudo bem para a Globo no sambódromo, até que chegou um novo governo do estado do Rio com o Brizola em 1991. Vocês vejam, a essas alturas, o Brizola não podia fazer nada para tirar a Globo do sambódromo, porque o sambódromo já era da prefeitura do Rio. O máximo que ele podia fazer era dizer que ele não gostava muito da coisa. E oxe, ele dizia isso sempre. Aí, num dado momento, ele foi além e disse que o prefeito tinha que tirar a Globo do sambódromo. Não se aguentou. Aí o que aconteceu é que no dia seguinte, o jornal O Globo era quase que uma edição temática especial, focada totalmente em Leonel Brizola. E tinha charge do Brizola com nariz de palhaço, tinha manchete dizendo que ele era repudiado pelo Rio de Janeiro inteiro, e o Globo também soltou esse editorial aqui que teria sido escrito pelo próprio Roberto Marinho. Esse é o lado político da questão. A tais motivos se junta outro de natureza fisiológica. O declínio da saúde mental pode ocorrer em qualquer momento da vida e suas causas, em geral, são muito mal conhecidas da medicina. Quando esse mal afeta um governante, a situação se torna particularmente delicada. Nessa hipótese, não há como exigir-se atestado de sanidade. Os próprios diagnósticos costumam ser discutíveis. Eu tô lendo esse trecho porque foi isso aí que deu ruim pra Globo, como você já vai ver. Mas essa coisa de acusar o Brizola de tagagá era só a cereja do bolo argumentativo. A acusação mais frequente que o jornal fazia contra o Brizola era de censura. E aí o Brizola, que não teria espaço nenhum na Globo, fez 2 coisas. Em primeiro lugar, ele pediu um espaço na Manchete. Era para se defender contra a Rede Globo, mas numa emissora bem menor. E isto nada tem a ver com liberdade de imprensa, porque, na verdade,
se trata a transmissão do carnaval de um negócio. A Globo pode ir lá, ninguém lhe pode impedir de transmitir o carnaval nos seus 3 minutos da sua reportagem, como qualquer outra emissora. Mas nós nos referimos à concessão, esta exclusividade para explorar o mercado, economicamente, o carnaval. É a isto a que me referi. Não tem nenhuma razão os que pretendem explorar a minha iniciativa dizendo que estou eu atentando contra a liberdade de imprensa. E a segunda coisa que o Brizola fez foi a mesma coisa que o Brizola sempre fazia nessas ocasiões: pedir direito de resposta na justiça. Parabéns, você recebeu a visita do processinho. Vou te processar, amigão. Tá, só que era um processinho que ele sempre perdia. E daquela vez tinha tudo pra dar na mesma. A justiça passou anos, segurando esse direito de resposta. E olha, não parecia que ia rolar de jeito nenhum. Mas, em 1994, lá estava um momento glorioso. Cid Moreira lendo o direito de resposta do Brizola no Jornal Nacional. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Esse pode ser o direito de resposta mais importante da história do jornalismo brasileiro. A gente vai olhar para ele em detalhes, mas no próximo segmento. Antes disso, a dica de cinema que torna esse vídeo possível. O filme que eu vou indicar para vocês hoje é o longa-metragem francês O Que Está Por Vir. Nele, você vai conhecer a Nathalie, uma professora secundarista de filosofia, que vive uma vida pacata com o seu marido, 2 filhos, alunos e uma mãe levemente controladora. A vida dela muda quando o marido vai embora com outra. E aí, isso poderia ser um drama, mas é visto como o primeiro passo para que essa mulher descubra o que ela quer e mude a própria vida. E como a protagonista é professora de filosofia, esse filme passeia por várias referências da área. A diretora é a Mia Hansen-Løve. Esse filme foi vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Berlim e pode ser visto onde? Na Filmica. A Filmica é a única plataforma de streaming que tem cinema de todo canto do mundo. Cinema surpreendente, cinema autoral, cinema que você não encontra em outros serviços de streaming, não. Usando o cupom METEOROBR, você recebe 20% de desconto no plano anual. Em vez de 120, você paga apenas R$ 96. Gente, vocês já deram uma olhada na quantidade, na variedade, na qualidade do acervo da Filmica? Super vale a pena. Filmica.com.br, vai por mim. Como a gente viu agora há pouco, o Roberto Marinho escreveu um editorial chamando o Brizola de senil. E não foi só isso, ele escreveu esse texto no jornal O Globo, de papel, e depois mandou que esse texto fosse lido na Globo, no Jornal Nacional, na televisão. O Brizola pediu direito de resposta, esperou por quase 3 anos, e aí o direito de resposta saiu. E o texto ó, brilhante. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. A cara de pi! Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui citam meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora,
Tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Caraca, todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Lacrou, Brizola? O cara é foda, patroa! Uma das razões que torna o texto desse direito de resposta especial é a esperteza, a fineza com que ele escapa da compensação de injúria. Funciona assim: quando você pede direito de resposta, você pode responder, mas você não pode cometer a tal da injúria. Se o texto for mal escrito, a injúria fica explícita e daí o direito de resposta não é concedido. Pois esse texto do Brizola soube contornar a compensação da injúria e acabou chamando o Roberto Marinho de Gagá nas entrelinhas. Parece que nem a equipe do Brizola acreditava que isso ia dar certo. Quem entrou com essa ação foram o Dr. Lavigne, pai da Paula Lavigne, se eu não me engano, o tio dela, eu acho que ele é pai da Paula Lavigne, e o Dr. Siqueira Castro, Carlos Roberto Siqueira Castro, que foi chefe da Casa Civil do Brizola, no governo Brizola. E o Brizola não tinha a menor esperança que ia ganhar. Menor esperança. Eu estava até lá, no dia que o Dr. Lavigne levou o direito de resposta para ele. Quando o Dr. Lavigne subiu na casa dele, eu mesmo não acreditei. Olha, eu tenho uma notícia aqui que ele vai cair para trás. Eu falei, como assim, Dr. Lavigne? Ganhamos o direito de resposta na Globo. Só que eu não sabia que ia ser desse tamanho, dessa envergadura, sabe? Ele mesmo não acreditava nesse sentido. Ele ficou assim, quer dizer, foi uma grande vitória, né? Porque eles nunca esperavam uma coisa dessa, assim, sabe? Talvez isso não se repita mais na nossa história, né? Tá achando gostoso, é? Mas a parte mais saborosa da história desse direito de resposta deve ser o fim. É que o texto do direito de resposta era em grande parte criação de um jornalista chamado Fernando Brito, que trabalhou muito próximo do Brizola por muitos anos. Foi para esse cara que o Brizola ligou por primeiro assim que o Cid Moreira terminou de ler o texto no Jornal Nacional. O Brizola também não acreditava que ia ganhar aquele direito de resposta, não. E estava empolgadaço com o que tinha acontecido. Eu também estaria, não julgo não. Consta que quando o Brito pegou o telefone, o que ele ouviu não foi o Brizola dizer oi, nem alô, nem boa noite. O que ele disse foi o seguinte: Brito, acertamos um tiro no cu do mosquito.
Olha, pro mosquito, essa deve ter sido uma surpresa e tanto. Ele nunca tinha tomado naquele lugar antes e ele nunca mais tomou nesse lugar depois. Pelo menos não até agora.